A Estrela de Belém, poesia de Tatiana Casarino. Há muito tempo esperávamos por uma estrela que fosse esperança. Há muito tempo buscávamos por uma noite de abundância. Mirávamos as estrelas do Oriente quando um astro se revelou. De alegria nosso coração chorou antes da alma ficar sorridente. Estávamos estudando as estrelas quando recebemos a revelação interior. A estrela apontava um menino perfeito, que seria o nosso rei e o nosso salvador. O céu noturno era o mais belo e as estrelas eram as mais alinhadas. Dentre as estrelas, uma se destacava por revelar nosso tesouro eterno. Nós estávamos olhando o céu tranquilamente quando avistamos a estrela de Belém de repente, e nós ansiávamos por esse maravilhoso momento, pois aprenderíamos a domar nossos sentimentos. Ansiávamos por abandonar as estrelas e então seguir apenas a mais brilhante. Abandonaremos o Oriente e a astrologia. Partiremos com ouro, incenso e mirra. Ansiávamos há tanto tempo pela salvação. Sentimos muito por abandonar as estrelas, mas não podemos trair essa nobre missão. Deus está nos chamando pela nossa conversão. Não podemos trair esse chamado. Essa é a nossa hora, eis o supremo dia. Não seremos mais reis magos, mas discípulos de um só Messias. Deus se fez carne para buscar os discípulos. O amor se fez carne para mostrar o caminho. Não precisamos mais estudar a astrologia, pois ele será o caminho, a verdade e a vida. Não será mais preciso estudar os astros para domar os sentimentos do espírito. Ele nos ensinará a caminhar sobre as águas e a dominar todos os nossos sentidos. Ele, que é a pura luz da nossa sonhada salvação, merece ver nossos joelhos dobrados no chão. Vamos amar o Senhor intensamente para sempre, pela sua humildade em ser o nosso presente. Vamos levar presentes ao Senhor, ouro, incenso, mirra e o nosso amor. Vamos louvar a sua glória no presépio, porque ele é o Rei de todos os séculos. Vamos nos entregar ao Senhor docemente e deixar que ele reine em nossa alma eternamente. Não precisamos mais temer as estrelas violentas, pois ele nos ensinará sobre bondade e fortaleza. Chegamos em Jerusalém para adorá-lo, mas descobrimos que ele está em Belém de Judá. A estrela guia apontou a doce estrada, onde o menino e Maria estariam em casa. Ajoelhados diante do Senhor Jesus, adoramos a sua luz desde o nascimento. Um sonho nos revelou outra estrada, porque a intenção de Herodes era equivocada. E assim partimos pelo mundo, guiados por apenas uma estrela. Toda a salvação está contida nele. Abandone tudo e seja filho dele. Poesia escrita e recitada por Tatiana Casarino. Feliz Natal! Explicando rapidamente o significado da poesia, eu acho importante que o próprio autor identifique a mensagem que ele quis transmitir, muito embora a poesia possua múltiplos significados e cada leitor tem total liberdade para interpretar da maneira como quiser, mas existe certos limites de interpretação e existe também a verdadeira intenção do autor, que muitas vezes os estudiosos de poesia e literatura ficam debatendo, entram em conflito para chegar em um acordo sobre a verdadeira interpretação
do texto de um autor, da poesia de um autor, do que ele realmente queria passar. Nada mais fácil do que o próprio autor revelar a sua verdadeira intenção, e eu sou muito honesta nesse sentido. Eu revelo a intenção das minhas poesias, muito embora elas tenham múltiplos sentidos, enfim, e possam ser absorvidas de múltiplas formas. Cada leitor tem um olhar e tem o seu direito de interpretar como quiser. Mas a mensagem que eu quis passar nessa poesia é uma mensagem de autoconhecimento. Eu quis focar na jornada dos reis magos em direção a Jesus. Há estudiosos que dizem que eles eram astrólogos. Eu sei que são figuras controversas. Não se sabe se eram reis de verdade. Muitos dizem que a nomenclatura reis magos está equivocada, que eles não eram reis, etc. Mas, até mesmo dentro da Bíblia da editora Ave Maria, nós vemos no rodapé do Evangelho de Mateus a citação de que os reis magos eram astrólogos. A própria Bíblia admite que eles eram astrólogos. E a história de Jesus começa com a astrologia, muito embora os cristãos reneguem a astrologia, e muito embora não acreditem em astrologia, e dizem que a adivinhação é pecado, e baseado em outros trechos bíblicos que repudiam oráculos, acabam recriminando a astrologia também. Porém, a astrologia ela não serve apenas como adivinhação. A função mais nobre e suprema da astrologia é o autoconhecimento, para a expansão da consciência e o desbravar da disciplina emocional. Porque se eu sei meus defeitos de acordo com o meu signo e com certas tendências, eu posso me corrigir, posso me aperfeiçoar. Entretanto, nós vemos que a história de Jesus começa com a astrologia e com a astrologia no sentido adivinhatório. Porque os reis magos fizeram uso da astrologia para adivinhar o local sagrado do nascimento de Jesus. Então nós vemos nesta passagem uma ponte, uma união entre astrologia e cristianismo, que muitos dizem que a gente não pode estar nessa ponte, que ou você é cristã ou você é uma astróloga. E eu convivo muito bem com esses contrastes. Eu abraço o meu lado cristão, abraço o meu lado místico, claro, colocando Cristo acima de tudo, Cristo inclusive acima da astrologia, mas eu não renego a astrologia e não finjo que ela não faz parte do meu conhecimento e da minha jornada espiritual. Assim como os reis magos, a minha jornada espiritual e de autoconhecimento começou com a astrologia, mas à medida em que eu fui me aprofundando em Cristo e estando cada vez mais em comunhão com Cristo, eu fui deixando de ter a necessidade da ferramenta astrológica para me apoiar. E acontece muito isso, de quando a gente se apoia em Cristo e descobre uma comunhão mística com o Cristo, a gente perde a necessidade de certas ferramentas místicas, não por puritanismo, não por moralismo, não porque elas são pecados, mas porque naturalmente o nosso caminho fica mais puro quando a gente vê que Cristo é supremo e que Cristo é realmente o caminho que nos desperta para o autodomínio, para o autoconhecimento. Ele era um mestre do autoconhecimento. Ele era inteligentíssimo e nos deixou um legado de sabedoria, de autoconhecimento também. Quando Cristo diz, atire a primeira pedra quem nunca pecou, ele está fazendo cada um olhar para dentro de si. Antes de julgar o próximo, cada um deve olhar para dentro de si. Jesus pregou muito a questão do olhar para si, da introspecção verdadeira e honesta, e de uma análise honesta de si mesmo. Jesus combina com a jornada de autoconhecimento. E eu não vejo mal
de muitas vezes dar uma espiada na astrologia para saber como andam as energias do dia, para saber quais vícios preciso corrigir, quais virtudes preciso trabalhar em mim. É claro que hoje em dia eu não tenho mais necessidade da astrologia tanto quanto eu tinha antigamente no meu início de jornada do autoconhecimento. Quando eu estou tensa ou confusa, eu faço uma oração, eu abro a Bíblia, eu penso em Cristo ao invés de olhar o meu horóscopo diário. E é isto que eu transfiro para a poesia. Eu digo que em minha intuição, os Reis Magos também trilharam este caminho de autoconhecimento. Eles começaram com a astrologia, uma estrela guiou a jornada deles até Cristo, mas quando eles conheceram o menino Jesus, eles abandonaram a astrologia e passaram a seguir o Mestre, passaram a seguir Cristo, o Messias, o Salvador. Já ouvi isto até mesmo na homilia de um padre. Não vou citar o nome do padre. Obviamente ele não defendeu a astrologia, porque ele não pode. Oficialmente a igreja não pode crer em astrologia. O cristianismo institucionalizado, a parte ortodoxa, não gosta de astrologia. Mas esse padre disse em uma de suas homilias que os Reis Magos eram sim astrólogos, mas abandonaram a astrologia quando conheceram Cristo. Esta é a versão católica. A versão que diz que houve um abandono da astrologia para seguir completamente Jesus. Existem outras versões. Outras versões que defendem que os Reis Magos continuaram sendo astrólogos. Mas, na minha poesia, eu defendo a versão católica de que, ao conhecerem o Mestre, os Reis Magos partiram para outro mundo, para o mundo do cristianismo. Abandonaram o estudo das estrelas para seguir Jesus. Tanto que existe uma estrofe onde eu deixo isso bem claro. Ansiávamos por abandonar as estrelas, diz o verso, e então seguir apenas a mais brilhante, a estrela mais brilhante que guia as nossas almas. Quem é? Jesus. Abandonaremos o Oriente e a astrologia, partiremos com ouro, incenso e mirra. Nesta estrofe do poema eu deixo bem claro que é como se os Reis Magos estivessem há muito tempo aguardando por um grande nascimento de um Messias, por um grande acontecimento, e que há muito tempo eles estivessem ansiando por abandonar a astrologia e seguir um outro caminho espiritual, um outro caminho religioso com a chegada do novo Messias. E sem querer me comparar com os Reis Magos, imagine, eles estão muito à frente de todos nós, muito acima de mim, mas o meu eu lírico nessa poesia sentiu com empatia o sentimento dos Reis Magos e misturou este sentimento com os meus próprios sentimentos, porque de certa forma eu também fiz uma jornada semelhante. Eu comecei com a astrologia, eu comecei com um misticismo mais oriental, eu cheguei até mesmo a estudar uma deusa oriental chamada Kuan Yin no início da minha jornada espiritual. Estudei o Reiki, estudei o simbolismo da flor de lótus, já estudei budismo na minha vida, astrologia, mas eu estudo todas as religiões e acho que todas têm ensinamentos válidos e que tudo que é bom, que tudo que é voltado para a luz, para Deus, é válido. Eu acho que a verdade pode ser uma mistura de tudo aquilo que fala da luz. Cada um tem uma perspectiva ao olhar para a luz. A luz é plena, é uma só, mas cada religião tem uma perspectiva de olhar para essa mesma luz. Eu gosto de ver todas as perspectivas. A perspectiva que eu mais gosto é a cristã. Então, muito embora eu tenha estudado misticismo oriental, astrologia,
e tudo mais, astrologia oriental, astrologia ocidental, eu acabei abraçando mais o cristianismo. E na minha jornada eu me identifiquei com a religião católica, me identifiquei com Jesus Cristo, os ensinamentos católicos, a história dos santos. E eu comecei a estudar astrologia para aprender a me dominar, a dominar meus sentimentos, a ter mais autodomínio. Mas quem me deu autodomínio mesmo foi Jesus. Os ensinamentos de Jesus, quando eu compreendi com mais profundidade, trouxeram uma âncora positiva de autodomínio em minha alma. É claro que não sou perfeita, que vou pecar, que vou errar algumas vezes, que posso tropeçar. Mas, tendo Jesus como âncora, eu nunca vou cair. Posso tropeçar, mas nunca vou cair. Porque eu tenho uma fé que me traz a esperança, autodomínio e o amor. A astrologia pode ensinar muitas coisas belíssimas. A astrologia pode dizer, por exemplo, que um canceriano, que é o meu signo de câncer, que um canceriano pode guardar mágoas. Tá, e o que eu faço com esse conhecimento? Vou dizer, é culpa do meu signo, que eu sou magoada, que eu sou chorona, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu posso usar esse conhecimento apenas como uma informação para me justificar, ou posso usar para me transformar. Eu sei que sou canceriana, vou evitar ficar magoada. A astrologia pode até te ensinar sobre alguns vícios que você precisa domar, mas é Jesus que vai te ensinar a perdoar. 70 vezes 7. A astrologia pode dizer que Áries é um signo que sofre com ira, mas é Jesus que vai ensinar a você acalmar sua tempestade interior, a andar sobre as águas emocionais. A astrologia pode dizer que touro é guloso e os taurinos estão cansados de piadas com comida, mas é o cristianismo que vai dizer que a gula é pecado e que é para você tomar cuidado. E que jejum e penitência de vez em quando não faz mal, só faz bem para a alma. A astrologia pode dizer que Gêmeos é comunicativo, mas é Jesus que vai te ensinar a melhor maneira de se comunicar com as pessoas. A astrologia pode dizer que Leão é orgulhoso, mas é o cristianismo que vai dizer que o orgulho é um pecado capital e que devemos ser humildes como Jesus, a ponto de dar a segunda face. A astrologia pode dizer que Virgem é pragmático, mas só a fé do cristianismo pode dizer para você que crer no que está além da matéria e do prático, crer no reino de Deus é o que mais vale nessa vida. A astrologia pode dizer também que Libra busca o equilíbrio, mas o equilíbrio de verdade você encontra em Jesus. A astrologia pode dizer que Escorpião busca uma transmutação, mas é o cristianismo que vai ensinar a ressurreição em Cristo e que vai dizer que é preciso nascer de novo para entrar no reino dos céus. A astrologia pode dizer que Sagitário é muito otimista, alegre, para cima, mas é o cristianismo que vai te ensinar a ser alegre como Jesus era, expansivo como Jesus era, e a acertar cada flecha que você mirar em cada objetivo, no caminho da lei, da Bíblia, da virtude. A astrologia pode dizer que Capricórnio trabalha duro, mas é Cristo que vai te ensinar o caminho do Calvário, o verdadeiro trabalho, que é espiritual. E que um carpinteiro trabalhador pode ter grande valor espiritual. A astrologia pode dizer que é preciso ser um pouco aquariano e que Aquário é rebelde. Mas só em Cristo você tem uma verdadeira revolução positiva. Só em Cristo
você tem o abandono do velho para seguir o novo. A astrologia pode dizer que Peixes é místico, é amoroso, é compassivo, mas só Cristo vai te mostrar o que é verdadeiramente a compaixão, o amor cristão. E não é à toa que a religião católica possui o peixe como símbolo, porque é em Jesus que você resgata almas, como os pescadores, seus discípulos. Entendeu onde eu quero chegar? A astrologia traz ferramentas incríveis, mas é apenas Cristo. É apenas Cristo que vai consolidar a sua jornada de autoconhecimento. Que sejamos como os reis magos. Você pode até olhar as estrelas, não digo que é pecado, quem sou eu para dizer isto? A astrologia é um conhecimento bonito. E se Deus deu inteligência para a gente, por que não ler livros com conhecimentos diversos, desde que não façam mal para ninguém? A própria Bíblia faz fortes referências a astrologias nessa passagem de Jó. És tu que atas os laços das Pleiades ou que desatas as correntes do Órion? És tu que fazes sair a seu tempo as constelações e conduzes a grande ursa com seus filhinhos? Conheces as leis do céu? Regulas sua influência sobre a terra? Pleiades, grande ursa, correntes de Órion, são nomenclaturas astrológicas. Leis do céu regulando influência sobre a terra. Há uma forte carga astrológica em Jó, respeitando todas as outras interpretações, mas existe. Mas há uma grande carga astrológica em Jó. E a própria história de Jesus começa com astrologia. Porque os reis magos eram astrólogos. Estude astrologia se quiser, não estou dizendo que é pecado. Não como adivinhação, estude como autoconhecimento. O futuro a Deus pertence. Se você quiser descobrir o futuro através dos astros, você vai encontrar frustração. Mas tente descobrir um pouco mais de si mesmo, para corrigir seus vícios, lapidar bem as suas virtudes. Mas saiba que só Jesus é capaz de nos levar à perfeição. Sede perfeitos como nosso Pai é. Só Jesus pode trazer o verdadeiro autoconhecimento. Um autoconhecimento honesto, duro, que muitas vezes dói, que muitas vezes queima nossos defeitos na luz dele. Mas é só Jesus que ilumina a terra. Ele é a nossa verdadeira estrela guia. Não existe outra estrela para nos guiar. Jesus é superior a tudo, está acima de tudo, está acima da astrologia, acima de tudo, de tudo, de tudo. O Senhor é o nosso pastor. As estrelas podem até ser uma bússola bonita, mas o verdadeiro pastor das almas é Jesus. E que tenhamos uma entrega total ao ensinamento do amor. Não vale a pena guardar mágoas. Limpe o seu coração das mágoas do passado. Não vale a pena desejar o mal, porque o amor é doce e desejar o bem vai fazer bem para você mesmo. Ser bom não é ser bobo, ser bom é ser sábio. E a pureza, a bondade, a leveza que o bem traz, faz tudo valer a pena. Se estivermos em Jesus, meus irmãos, estaremos seguros. A paz no nosso coração será o nosso paraíso. Pois ainda que venham tribulações, com Jesus a paz está garantida. E neste fim de 2020, este ano tão turbulento, vai haver uma belíssima conjunção entre Júpiter e Saturno, os dois maiores planetas do sistema solar. Esta conjunção entre Júpiter e Saturno ocorrerá no dia 21 de dezembro, bem pertinho do Natal. E sabe que muitos estão dando um nome para este fenômeno, Estrela de Belém, pela proximidade com o Natal. E eu escrevi essa poesia ano passado, sem saber o que eu iria enfrentar neste ano de 2020, sem saber que precisaríamos de tanta esperança e que teríamos realmente, após tantos séculos, teríamos
no céu uma estrela de Belém. Só que desta vez a estrela de Belém, entre aspas, que veremos no céu dia 21 de dezembro, será um fenômeno a partir da conjunção entre Júpiter e Saturno. Que este fenômeno, que esta estrela de Belém, ilumine os nossos corações para que tenhamos mais amor fraterno em 2021. Feliz Natal, um excelente ano novo e lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Siga Jesus, pois apenas através de Jesus chegaremos ao Pai, chegaremos ao paraíso e teremos a certeza de uma boa vida, uma vida feita no amor. Todos os dias, quando você se levantar de manhã, o seu primeiro pensamento deve ser Jesus. Você deve se olhar no espelho antes mesmo de escovar os dentes e pensar: hoje eu vou seguir Jesus. A conversão não é um milagre da noite para o dia. Não vai chegar um momento que eu vou entrar numa igreja e vou me converter numa pessoa perfeita. A conversão é diária. Todos os dias nós devemos escolher Jesus, ao invés do nosso ego. Que ele cresça e a gente diminua. Todo dia a gente deve escolher o perdão ao invés da mágoa, o autodomínio ao invés do desespero, a serenidade ao invés da ira, o perdão ao invés do rancor, o amor ao invés do ódio. Todo dia a gente deve escolher com o nosso querido livre-arbítrio dado por Deus o bem. A vigilância, ela é diária. A conversão é diária, meus irmãos. Orai e vigiai para que tenhamos um 2021 melhor. Um grande beijo em seu coração, Feliz Natal e um excelente Ano Novo.